Então tá, mas se alguém tiver ainda alguma questão, alguma coisa da disciplina anterior, né? Como a gente não teve oportunidade de ter a última aula de fechamento lá, né? Das notas, a gente teve que fazer a avaliação na última aula mesmo, né? E aí a gente aproveita se tem essa oportunidade aí de retomar alguma coisa que ficou pendente, tá? Pois bem, deixa eu fazer a chamada aqui para bater se tá ok com a turma presente. Caroline da Silva. Daniela dos Santos. Daniela Carvalho dos Santos. Boa noite, professor. Adriana dos Santos está ali. Marilda. Acessou, ainda não. Ainda não. Gabriela Borges. Ainda não. Daniela Campos. Aqui. Matheus Domingues. Não. Camille Machado. Aqui. A Karine Carvalho. Aqui. Larissa Silva. Está a Franciele Costa. Aqui. O Josué. O Josué ele não vai hoje. O Morgana Alves. Morgana não. O Vinícius. Não. A Emily. Não. O Rafaela. O Thiago. Thiago não. Nayara Duarte. Luana Bayerly. Marcelo Magalhães. Aline Graloff. Aqui. E Aline Jaques. Oi. E tem a Stephanie aqui, mas Stephanie eu acho que ela não tá. Ok. 10. A Larissa Silva acabou de chegar. Bem. Então, bueno. A nossa forma de trabalho, tá, pessoal? Então, vai ser semelhante à disciplina que a gente viu, né? Anterior. Então, eu procuro. Só que essa disciplina, ela é um pouco teórica, tá? Já adianto para vocês. Teórica no sentido da gente conhecer alguns conceitos, tá? Até porque ela acaba complementando bastante tanto o curso de contabilidade quanto o curso de administração. Vocês conhecem alguém formado em economia ou não? Ou nunca ouviram falar, ou já viram? Ou já fizeram curso de economia? Sim, não? Não, professor. Tá bem. Então, vocês estão conhecendo hoje, né? Então, já tiveram contato aí, mas uma das formações minha também é de economia, tá? Então, é uma disciplina, assim, que a gente tem que ler bastante, tá? Para a gente estar conseguindo entender de que forma a gente vai estar aplicando os conceitos, então, seja na administração, seja na contabilidade. A grande maioria dos conceitos, de forma direta ou indireta, aí a gente acaba utilizando, tá? Só que aí a gente amplia um pouquinho algumas questões, tá?
Então, a gente vai ver a divisão também da economia lá, micro e macro, né? A economia micro, ela trata mais daquelas situações âmbito empresa, e a macro, ela acaba tratando mais dos aspectos de mercado, onde as empresas estão inseridas, e das regulações do mercado, então, inclusive com influência do governo, tá? Então, a economia, ela está muito ligada também com a política, tá? Então, política não no sentido que eu sou desse ou daquele partido, mas a economia como um todo, ela sofre grande influência dos governantes, tá? Então, a forma que é adotada, por exemplo, uma política com o comércio exterior, por exemplo, né, com abertura, com taxação de produtos importados, ou com uma facilitação de exportação ou de importação, isso acaba impactando no comércio local, né? Então, a gente vai estar e conhecendo um pouquinho também desses conceitos, tá? A gente, no momento que vai avançando a disciplina, a gente vai comentando. Então, eu tenho essa parte conceitual, e no final da disciplina nós vamos ter em torno aí de 30 e poucas questões, se não me engano. Então, a gente vê um pouco de teoria e realiza algumas questões, tá? Para a gente fixar bem o conteúdo. A gente vai ter uma avaliação final, tá? A gente vai ter um trabalho e 2 trabalhos no meio do caminho, tá? Um desses trabalhos vai ser exatamente esse agrupamento aí dessas questões que a gente vai desenvolvendo ao longo da disciplina, tá? Então, a gente vai ter o nosso encontro, e vocês vão ficar na obrigação aí de, na próxima aula, realizar as questões para a gente, no início, tá discutindo, debatendo sobre as questões, tá? E ao final lá a gente vai fazer 2 entregas, então, dessas questões, uma entrega ali na metade dos encontros, e a outra lá no próximo dos últimos encontros, quando a gente vai fazer uma aula véspera da prova lá, de revisão desses conceitos, dessas questões que a gente viu, tá? E a forma de trabalhar é a mesma, então, se alguém tiver dúvida, faça contato, mande mensagem lá, que na primeira oportunidade aí eu vou procurar estar respondendo para vocês, tá? Vocês já sabem, já tiveram a disciplina aí, alguns já tiveram até mais disciplina, sabem que eu cobro exatamente aquilo que a gente vê em aula, né? Não fujo disso, não gosto de fazer aquelas coisas de pegadinha, de pegar ratão, né? Exatamente aquilo que a gente vem trabalhando em aula, tá? Pois bem, até aqui tudo certo? Dúvidas, não? Então tá. Então, o que vocês entendem aí por economia, então? O que vocês acham aí? Qual é os conceitos que vem à cabeça de vocês aí? Só para mim não ficar falando aí nesse nosso primeiro encontro. Alguém? Arrisca, hein? Alguma coisa? Não? Ninguém, gente. Então, tudo quietinho. Hoje já é terça, véspera de feriado. Não sei se todos vão fazer feriado, mas... Então, tá bem. Então, se ninguém quer falar, tá? Deixa eu acessar lá o virtual. Lá, como que eu organizei a disciplina? Tá em 3 grandes blocos, tá? Não necessariamente aqueles vão ser os 3 encontros. Quer dizer, cada bloco vai ser um encontro, mas o primeiro tópico lá, então, a gente tem princípios econômicos, né? Que a gente vai tratar, que a gente vai começar com a aula de hoje, né? Vai entender o que é economia e os princípios-chave aí que vão nortear e vão fornecer as bases para a gente estar realizando essa análise econômica.
Depois a gente vai ter um outro bloco lá, que é o tópico 2, que a gente vai tratar da oferta e da demanda. A gente vai ver a curva da demanda e a curva da oferta. E no tópico 3, tá, um grande tópico lá com equilíbrio de mercado. Tá? Excesso da demanda, excesso de oferta, né? E o efeito sobre o mercado decorrente das mudanças aí da oferta e da demanda. Tá bem? Então, está dividido lá, o pessoal pode acessar para ter uma noção do que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, como esse nosso primeiro bloco aqui, a gente vai tratar dos princípios econômicos. Então, o que vem ser a economia, tá, pessoal? As ciências econômicas. Então, o estudo das escolhas, tá? Feitas por indivíduos, por pessoas, quando a gente tem alguma escassez, quando a gente tem limites, né, que os indivíduos possam obter. Um exemplo de escassez, o dinheiro, certo? Outro exemplo de escassez, a água, a terra, tá? Então, isso são recursos escassos. A gente vai utilizando, até a pessoa mais rica do mundo, tá? Eu nem sei quem é hoje a pessoa mais rica do mundo, mas ele tem uma certa quantidade de dinheiro, tem um limite. Então, por isso que a gente diz que é recurso escasso. Ah, mas ele pode gastar. Ele pode gastar, só que vai chegar uma hora que vai acabar aquele dinheiro. O recurso é escasso, tem um limite. Tá? Então, a economia trabalha com essas questões aí de recursos escassos. Essa escassez é uma situação, né, na qual os recursos, tudo aquilo que a gente utiliza, e aqui a gente traz para o nosso lado produtivo, né, tudo aquilo que nós utilizamos para produzir bens e serviços são limitados em quantidade, tá? Só que, porém, eles podem ser usados de maneiras diferentes. Então, aqui também a gente tem uma outra questão a explorar, né? Então, se a gente tem uma certa quantidade de dinheiro, por exemplo, escasso, vai me sobrar R$300 no mês, ou não vai ou o meu salário é R$500 no mês. Esses R$500 eu posso gastar no mercado, eu posso utilizar comprando roupa, ou eu posso utilizar tomando sorvete, né? Então são escolhas que a gente faz, a gente tem que fazer escolhas e a gente pode utilizar ele, esse dinheiro de formas diferentes, né? Mais formas variadas. E aí a gente entra também nessa questão, não só do dinheiro, mas se a gente trazer para a parte produtiva, se a gente pensar em uma indústria, por exemplo, a gente tem uma mão de obra que ela acaba sendo escassa também. A gente tem um X número de trabalhadores na empresa, certo? E esses trabalhadores, eles podem fazer o quê? Uma certa atividade de acordo com o número de horas que eles têm a trabalhar por dia. Então, esse tempo dos trabalhadores, ele também acaba sendo escasso. Se eu quiser fazer uma outra atividade, uma empresa que trabalha em 3 turnos, por exemplo, ela tem que ter um número maior de funcionários para estar atuando nesses 3 turnos, né? Porque, não só porque o titio vai estar cansado, mas tem uma regulação trabalhista por trás disso. E agora olha o primeiro ponto que entra, né? O governo interferindo. Cada governo dita as regras lá de quantas horas a pessoa pode trabalhar por dia, né? No Brasil, aqui, o máximo é 2 horas de hora extra por dia que a gente tem, né? Então, a gente tem uma regulação aí do governo atuando nisso. Então, ele vai acabar impactando lá, ou interferindo, né, na forma como o setor produtivo atua, dando um exemplo, né, de como isso que acontece. Então, esses recursos são limitados em quantidades, mas eles são usados de maneira diferente, exatamente isso que eu coloquei, né? A gente tem um X número de trabalhadores, eu posso utilizar eles para montar cadeiras ou para montar mesas, né? Então, se a gente pegar naqueles exemplos lá de produção, né, que a gente fazia na disciplina de curso lá, camisa e calça jeans, e esses trabalhadores, ou eles vão fazer, né, camisas ou calças, e se eu quiser fazer juntos, eu vou ter que estar contratando mais pessoas, né? Então, dadas essas limitações aí de recursos, a gente acaba sacrificando a obtenção de um bem
para obter outro. Então, tem um termo que a gente utiliza aí chamado trade-off. Tá? Então, trade-off são essas trocas que a gente faz. Então, a gente acaba sacrificando, por exemplo, se eu quero comprar um tênis, eu vou ter que pegar aquele dinheiro que eu iria utilizar lá para comprar uma carne, fazer um churrasco, eu vou ter que deixar o churrasco de lado para não comprar aquele tênis. É uma troca que a gente faz. O tempo que a gente tem disponível, a gente poderia agora estar fazendo qualquer outra atividade de lazer, mas a gente acabou trocando esse tempo de lazer para a gente ter um tempo de estudo, tá? Um tempo de capacitação. Então, é uma troca, um trade-off que a gente faz, né? Onde a gente busca aí, a gente faz uma escolha, né? Então, esse termo, ele significa exatamente isso, aquelas escolhas que a gente faz, ao invés de comprar a carne para o churrasco, eu vou estar comprando um tênis, né? São escolhas dado esses recursos escassos que a gente tem. Ali a gente tem um exemplo de escassez, tá, pessoal? Uma nação, tá, um país, por exemplo, tem um número limitado de pessoas. Pensem vocês, né, se a gente pegasse um exército e abrigasse um grande contingente de soldados. Tá? Então, pensem só, tamanho de Santa Cruz, tem um quartel ali, digamos que o quartel, não sei quantos estão recrutando hoje, mas vamos colocar aí 300 soldados, tá? Agora, pensem vocês se o quartel recrutasse os jovens aí de 18 anos para servir, se a gente chamasse 5.000 jovens para servir lá, o que será que ia acontecer? Que impacto que traria isso para Santa Cruz? O que vocês acham? Ia ter algum tipo de problema se fizesse isso ou não? O cara pegasse lá, convocasse para 5.000 jovens agora e todos vão ter que ficar lá servindo durante 5 anos no quartel. Dos 18 aos 23 anos. Vocês acham que teria algum problema nisso ou não? Que impacto que poderia trazer isso para a cidade? Vamos lá, pessoal. Alguém arrisca alguma coisa? Quer falar? Ninguém? Vocês acham que se a gente deixasse 5.000 jovens dos 18 aos 23 anos lá dentro do quartel, será que não ia faltar mão de obra para outras atividades? Será que esse pessoal, que alguns deles, tá, que teriam que ficar lá, talvez não conseguiriam conciliar os estudos? Será que a gente não ia ter, e aí como a gente tem o exemplo ali, menos pessoas para trabalhar, para se formar professor, para se formar policial, para se formar cientista, seja lá o que for, tá? Numa outra profissão, qualquer que seja, né? Vocês podem pensar, 5.000, talvez não iria impactar, mas é um impacto bem grande para a cidade do tamanho de Santa Cruz, 5.000 jovens. Pense em tirar esse pessoal do mercado de trabalho, essa mão de obra disponível, né? Provavelmente a gente teria um problema bem grande, principalmente naquelas empresas, né, onde contratam safristas, por exemplo, tá? Que a gente tem grandes empresas aí que depois, mais à frente, a gente até vai estar trabalhando com esse exemplo, que é um exemplo bem legal de entender, que empresas que intercalam, né? O pessoal trabalha uma parte numa indústria metalúrgica lá e a outra parte acaba trabalhando no setor fumageiro, né?
Então, eles encerram o contrato de trabalho e já vão para outra, né? Então, meio que elas se organizam. Justamente porque, né, pessoal, na grande maioria, é porque deu um casamento certo, porque não tem realmente quantidade de mão de obra disponível para ficar todo aquele tempo também. Então, as empresas fazem, conciliaram, né, a maior parte da sua produção com essa mão de obra disponível, né? Mas pense, vocês, a gente tirar de circulação um grande número aí de mão de obra, né? Principalmente nessa idade de 18 a 23 anos, o pessoal está inserindo no mercado de trabalho, uma série de atividades para desenvolver e acabar não tendo, né? O que vai impactar isso? Vai impactar que as empresas que vão vir se instalar aqui na cidade, elas vão fazer uma pesquisa, se tem mão de obra disponível, se não tem. Se não houver muita mão de obra disponível, o que acontece com o preço dos salários? Eles vão lá para cima, né? Então, para a pessoa mudar de trabalho, ela vai ter que ganhar mais. Tá? Então, é exatamente esse exemplo que eu quero estar trazendo para vocês, né? Qual é que é o custo de uma nação ter um grande número de soldados, né? O custo é você estar tirando esse pessoal de uma outra formação, ou estar tirando do mercado de trabalho, porque você vai deixar ele lá, porém pode faltar em outro lugar. Uma coisa é se a gente tem um grande número de pessoas ociosas, mas não é a nossa realidade. A gente não tem um grande número de pessoas ociosas, né? Principalmente agora, período pós-pandemia, até pode ser que a taxa de desemprego ela tenha se elevado um pouco, né? Porém, a gente não tem mão de obra em abundância sobrando, né? Então, a gente tem uma rotatividade muito grande. Então, se vem para cá uma empresa querendo se instalar, que precisa de um grande número de trabalhadores, 5.000 pessoas, provavelmente aqui em Santa Cruz ela não vai encontrar todo mundo, ela vai ter que trazer gente de Veracruz, de Venâncio, de Rio Pardo, de Pasto do Sobrado, de Vale do Sol, para conseguir completar essas vagas, né? Então, basicamente, economia é isso, né? Estudo feito, é o estudo da escassez, tá? Então, escassez a gente pode pegar como exemplo o dinheiro, a gente sabe que é escasso, né? Em virtude dessa escassez, então as escolhas devem ser feitas. A gente decide, né, como a gente gasta o nosso tempo, a cidade lá decide, o governante, como vai usar os seus terrenos, tá? Os prédios que ela tem. A nação vai decidir como que ela vai dividir a população e as funções, né? Seja de ensino, de cumprimento da lei, de militar. Então, de maneira direta ou indireta, essa organização ela se dá, né? Então, nível país, estado, município e as escolhas próprias que nós fizemos, né? Quando a gente decide qual profissão a gente vai escolher, o estado, o que ele vai fomentar, né? Então, aqui para o nosso estado, então a gente tem bastante desenvolvido, bastante fomentado a questão da agricultura, porque o estado ele ainda é um grande, ele tem uma força bem grande no agro, né? Então a gente tem cultura desde arroz, soja, feijão, fumo, milho, a gente tem uma série de coisas, a produção de uva, as oliveiras agora também que está bem forte, né? Então cultura de gado, cultura de suíno, de frango, né? Então, isso é bastante desenvolvido, né? Agora, por exemplo, cabe a gente pegar aqui, por exemplo, e fomentar uma política de produção de coco aqui na nossa região, não tem como fomentar um troço de coco, né? Então, a gente faz escolhas e a gente vai ver depois, né? De acordo com aquilo que a gente... E aí tem algumas questões que a economia faz, né? São 3 perguntas, né? O que a gente vai produzir em cima daquilo que a gente pode produzir, né? Então, todas essas questões a gente vai estar conversando e ampliando, né? Então, essas escolhas em todos os níveis da sociedade, né? Os indivíduos
vão decidir quais produtos vão comprar. Então, também isso entra na questão micro, lá de análise micro das empresas, né? Porque a gente vai decidir como consumidor, né? E aí entra a ótica do ofertante também das empresas, o que elas vão colocar à disposição lá para vender. Então, a gente tem a questão das escolhas da ocupação, a gente tem as escolhas de quanto dinheiro a população vai economizar, quanto que a gente vai guardar de dinheiro, a gente vai guardar, não vai guardar, de que forma o governo vai estar influenciando, impactando isso, né? As empresas vão decidir quais produtos vão produzir e de que maneira eles vão produzir esses produtos, de intensiva em mão de obra, intensiva em capital, quando a gente fala só vou utilizar máquinas e equipamentos, tá? E o governo vai decidir quais projetos e programas aí vão implantar e como que vão ser financiados esses programas. Quando a gente fala em programas do governo, projetos e programas, é exatamente esses que a gente escuta aí porque essa parte de economia a gente tem muito teórico aí do que a gente vê nas bancadas aí dos jornais, né? Aqueles que gostam de comentar a economia, né? Então, os programas vão desde, por exemplo, programa de construção de casas, tá? De incentivo à habitação. Então, esse é um programa desenvolvido, né? Que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vai acabar dando subsídio, seja um programa de subsídio para as empresas se instalarem onde se entrega um prédio, para um prédio público, né, para uma empresa acabar colocando a sua indústria, tá? Então, nesse sentido. Então, por isso que eu comentei lá no início, que a gente volta e meia aqui vai estar falando de ações do governo, por isso que a economia ela tem uma proximidade muito grande da política, porque muitas decisões são tomadas pelos governantes, né? E acabam impactando, tá? Se a gente pegar uma análise aqui da questão de quanto o pessoal vai economizar ou quanto o pessoal vai gastar, a gente tem uma influência forte também das medidas econômicas aí tomadas pelo governo. Quando ele sobe a taxa de juros, ele quer dizer que ele está sinalizando para o pessoal, não, agora é a hora de economizar, não é hora de gastar, o crédito está mais caro, né? Então vamos deixar o dinheiro parado lá guardado no banco, né? Investido lá. Agora, quando ele baixa a taxa de juros, ele quer dizer, olha, vamos reduzir para a gente aquecer a economia, dar crédito para o pessoal, né? Para o pessoal gastar. E aí, se vocês deixar o dinheiro parado lá no banco, ele não vai render tanto. Então, pega e faz um outro investimento, vai comprar aquilo que vocês queriam, né? Então, dessa forma, são as chamadas aí políticas aí econômicas, né? Que os governos colocam em prática, tá? Tem bastante coisa, né, para a gente ver esses conceitos. Eu tô falando, às vezes eu vou falando bem rápido assim, mas vocês vão captando aí, vão lendo com calma. Depois eu vou estar tentando colocar algum material complementar para vocês irem assimilando essas ideias. Mas vocês notem que aqui a gente vai ampliando um pouco mais, uma análise mais ampla, né? Não aqueles conceitos focados lá, analítico lá da empresa, né? Aqui a gente amplia um pouco o foco e a gente olha um todo, né? Então, nesse momento a gente vai estar trabalhando principalmente no início aqui, depois a gente vai ter um enfoque mais intra também, tá? Mas nesse momento a gente tem que entender quais essas correlações que a gente tem aí desses conceitos, tá? Seguindo então essas escolhas, né? Seja dos indivíduos, das empresas e dos governos, tá? Sobre a produção de bens, elas vão responder a 3 perguntas econômicas básicas, tá? Então essas perguntas a gente diz que são a base aí do nosso raciocínio, tá? Então, quais bens devem ser produzidos? Tá? A primeira questão, que a gente não
consegue produzir dois bens distintos, diferentes, quando a gente tem recurso produtivo para apenas um bem. Tá? Então, se eu pegar um exemplo para vocês, a gente tem que construir o carro. Não, deixa eu pegar um exemplo mais próximo aqui. Ou a gente tem que produzir cadeira ou a gente tem que produzir fumo. Tá? Pensando nas indústrias aí do tabaco e na indústria lá de metalurgia, né? Metalúrgica dele. Então, ou a gente vai fazer cadeira ou a gente vai fazer cigarro. E a gente tem um número X de trabalhadores disponíveis para isso. Então, o que a gente vai produzir? Tá? Então, normalmente aí a gente tem aquela associação, né? Num período a gente trabalha produzindo tabaco, depois a grande parte dessa mão de obra migra, né? E vai lá produzir cadeiras, né? Um exemplo a grosso modo nesse sentido, então a gente não consegue produzir um só, então a gente acaba jogando. Depois a gente vai entender essa questão quando a gente fala recursos produtivos, tá? Não necessariamente matéria-prima, mas a gente vai ver depois os fatores de produção, tá? Então aqui, então quais bens a gente vai produzir? Aqui também entra um outro conceito interessante, tá? Aquilo que eu citei para vocês antes, a gente produzir coco aqui no estado. Coco não vai dar, né? Não é um troço que a gente consegue produzir aqui. Um troço lá do Nordeste, né? Então lá a gente consegue. Aqui não, aqui a gente vai produzir outra coisa, vai produzir oliva, vai produzir vinho, vai produzir fumo, né? Então essas nossas culturas. Então, o que a gente consegue produzir aqui, dado os nossos recursos disponíveis, né? O clima é um fator importante aí para a agricultura para a gente estar considerando, né? Como que a segunda pergunta, como esses bens devem ser produzidos, né? Então, de que forma, né? Quais as alternativas que a gente tem de produzir esses bens? Vai ser intensivo em mão de obra? A gente tem mão de obra disponível? Vai ser intensiva em capital, em máquinas, né? Então, aqui, por exemplo, o tabaco. O tabaco é uma produção que é basicamente manual. Lá na casa do agricultor, o troço desde botar a sementinha lá para plantar até depois colher, né, as folhas, tá? Até tem produção de tabaco na região da Bahia, lá que o pessoal colhe com máquinas e coisas, mas o tabaco não é da mesma qualidade que o pessoal planta aqui, tá? Ele não acaba tendo o mesmo resultado, né, que nem o daqui. Então, o pessoal é tudo manual, então essa produção, ela é intensiva em mão de obra, né? Se a gente pegasse, lógico, a gente está falando mas eu digo, se a empresa fosse realizar o plantio, na verdade ela compra o tabaco pronto, né? Mas se a empresa fosse contratar a gente para plantar lá, iria ser intensiva em mão de obra, certo? O pessoal da montagem de cadeiras lá, grande parte também tem o pessoal lá manual que vai fazer o processo, a finalização, né? Então tem uma parte lá intensiva em capital, mas em capital que eu digo em máquinas, né? Mas tem uma parte manual necessária também, tá? Então, como que a gente vai estar produzindo esses bens? E a terceira pergunta, quem vai consumir esses bens, né? Então, de que forma eles serão distribuídos, né? A gente vai produzir para consumo interno, para exportação, para que grupo de pessoas, né? De alta renda, de baixa renda, né? Então, quem vai estar consumindo esses bens? Então, essas três perguntas aí são perguntas básicas, né? Quais bens, como a gente produzir e quem vai consumir esses bens, tá? Então, a partir disso aí, a gente vai estar iniciando aí o nosso raciocínio, tá? Aqui falar um pouquinho dos recursos, né? Então, os fatores de produção que a gente tem, como eu tinha falado para vocês. Então, esses recursos que a gente utiliza, eles são conhecidos como fatores de produção, tá? Então, a gente tem basicamente 5 fatores de produção, tá? Para a economia.
primeiro, os recursos naturais. Então, quando a terra arável, tá, como a gente diz, terra arável é aquela que a gente consegue cultivar alguma cultura, tá, que a gente consegue plantar alguma coisa. Também os depósitos minerais, água, reservas de petróleo e gás, tá? São fatores de produção criados pela natureza, tá? E a gente vai estar utilizando para produzir bens e serviços. Então, alguns economistas até falam, né, que todos os tipos de recursos naturais, simplesmente como a terra, né? Então, o recurso natural, ele é um recurso escasso, é um recurso bastante escasso e é considerado um fator de produção. A gente tem uma briga muito grande hoje, né? Que o pessoal discute, não, que a gente não pode expandir muito a área agrícola, né? E o pessoal está desmatando, e o pessoal quer desmatar para criar gado, para plantar. Então então aí entra a questão também do governo estar regulando isso, né? Por exemplo, aqui em Santa Cruz, se a gente pegar como exemplo, então a gente tem os limites da área urbana e da área rural. Na área urbana, a gente não pode plantar, a gente pode plantar na área rural. Então, de acordo com o aumento e a ampliação dos loteamentos no município, a gente vai restringindo a área de plantio, certo? Por exemplo, aqui no condomínio que eu moro, antigamente era uma área de plantio, hoje já não é mais. Então, é uma área a menos de plantio que Santa Cruz tem, ou de criação de gado. Então, a gente tem o recurso natural, ele acaba sendo escasso. Se a gente começar a transformar toda a nossa área rural em área urbana, aqui em Santa Cruz, a gente não tem mais agricultura. A gente vai ter que buscar os produtos aí, as nossas feiras rurais não vão existir, a gente vai ter que comprar coisas lá de Vera Cruz, por exemplo, lá de Rio Pardo, porque a gente não tem. É um recurso escasso porque a água nem se fala, né, pessoal? Senão não é à toa aí que o pessoal constantemente vem fazendo ações aí para a gente pegar e é uma questão não só para a agricultura, mas também de sobrevivência, né? A gente precisa consumir, né? Então, trabalho aí de manutenção das vertentes aí de água, né, e conservação. E a gente vai sai plantando aqui, a gente vai plantando, chega lá em Rio Pardo, tem o rio lá, a gente não consegue transpor também, então a gente tem um limite que consegue tá utilizando, certo? Então, recursos naturais, totalmente, vocês de acordo aí que é escasso, né? Trabalho ou mão de obra, também é um fator de produção importantíssimo, bastante escasso, tá? A questão do esforço humano, físico e mental, usado para produzir bens e serviços. Cada dia a gente tem 24 horas. Se a gente gasta mais nosso tempo numa atividade como, por exemplo, trabalho, a gente tem menos tempo para outras atividades como lazer. Então, essa mão de obra, e aí entra uma regulação do governo também, então sempre está ligado com a política, esses conceitos, essa regulação do governo em determinar qual a quantidade de horas trabalhadas por dia por funcionário, então acaba limitando a 8 horas mais 2 de hora extra por dia, certo? Então é o máximo. Se você quer produzir mais em outras jornadas, você vai ter que ter um turno a mais de trabalho lá, vai ter que contratar mais funcionários. Agora a questão, eu consigo contratar mais funcionários? Eu tenho mão de obra disponível para isso? Eu posso trazer uma empresa hoje aqui que gere 10 mil empregos para Santa Cruz, eu vou ter essa mão de obra disponível aqui? Se eu não tiver, e eu quiser instalar mesmo assim, com certeza você vai ter que pagar um salário bem alto, né? Até por isso que, entrando nessa questão de escassez de mão de obra, que a gente tem, normalmente, os salários do pessoal que é safrista ou que trabalha em contratos temporários, o salário ele acaba sendo um salário bom, né?
porque a pessoa, pelo fato de ser temporário, o trabalho, a pessoa tem que estar disposta e tem que ter um incentivo a mais para ir optar por esse trabalho, tá? Por vezes tem necessidade também, mas por vezes ele é um valor a mais para a pessoa ter um incentivo a aceitar esse trabalho, né? Então, por isso que essas empresas elas acabam pagando um valor a mais e dificultando, né, as outras empresas de captar essa mão de obra e tirar de lá. Então, esse é um dos pontos também. Por isso que essa mão de obra ela acaba sendo escassa, é um recurso escasso e é um determinante para as empresas se instalarem, né? Elas acabam fazendo uma pesquisa em cima disso, né? Para saber se não tem como eu pegar, eu vou levar uma empresa que precise de 5 mil trabalhadores para se instalar em Veracruz. Vai ter como? Não tem, né? É quase um quarto da cidade, né? Eu vou precisar para trabalhar, mas o povo lá quase todo trabalha, né? Provavelmente não tem um índice tão grande assim de gente lá desempregada, né? Então, é um fator importantíssimo para a gente considerar, tá? O outro, tá? O capital físico, tá? Então, aqui a gente entra também no outro aspecto, a questão quanto intensivo em capital nós vamos ser. Capital em que sentido, né? Então, são aqueles bens capazes de produzir ou auxiliar a produção de outros bens, como máquinas, prédios, equipamentos, estradas, computadores, caminhões, tá? Então, entra toda essa questão da infraestrutura, tá? Então, quando o governo resolveu fazer o projeto lá de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, lá, não sei se vocês lembram, que muitas empresas iniciaram lá, teve que se ter um projeto grandioso de infraestrutura logística lá para, tudo bem, vamos produzir lá, vamos gerar emprego na região da Amazônia lá, e como é que a gente vai tirar essa produção daqui? Então, a gente tem que ter por barco, e a gente vai levar até onde, de lá vai que jeito, estradas, né, de que forma a gente vai estar tirando isso que é produzido de lá, né? Então, aqui na região, o pessoal quer a região de Rio Pardo, né, eles têm uma briga bastante grande lá para que se utilize mais a questão da hidrovia, porque para as empresas optarem por se instalar lá, o fato da hidrovia auxiliar o transporte lá da produção, as nossas estradas aqui, né? Então a gente sempre briga para que elas sejam bem conservadas, porque isso tudo vai acabar impactando e vai incentivar as empresas a virem se instalar, né, em uma determinada região. Então, essa questão de prédios, a gente tem um exemplo aqui dos prédios, né, pessoal, agora, recentemente, numa cidade, eu acho que foi em Passo do Sobrado, se não me engano, eu até comentei com uma outra turma, que tinha uma empresa calçadista lá que quis se instalar, e a prefeitura lá, não, ok, vamos instalar, a gente consegue um prédio para vocês aqui, para vocês gerar emprego, queriam colocar o pessoal lá no ginásio de esportes, né? Acabou que deu um conflito lá, e aí o pessoal, tá, meu time, nós jogamos bola aqui nesse ginásio, aí o pessoal faz as atividades de lazer e coisa, né? Só que eles queriam geração, eu sei que deu uma briga lá, eu acho que a empresa foi lá para Sinimbu se instalar, não sei o que aconteceu, né? Mas são medidas que o governo metendo a mão lá, né, acabou talvez tomando uma decisão errada, ou que quis utilizar um prédio para trazer emprego para a cidade, mas talvez não foi a melhor ação a ser tomada naquele momento, né? Mas para a gente ver essa questão, né, do capital físico, como ele também é um recurso escasso e por vezes é um incentivo aí para a gente incentivar a fomentar a produção, tá? E aí, por fim, tá, pessoal, esses últimos dois, como o nosso tempo já está avançado ali, vai cair, eu vou pedir que vocês deem uma olhada depois na questão do capital humano, tá, que a gente vai trabalhar mais na semana que vem, vamos
explorar ele mais, aí entra na questão intelectual do trabalho, tá? A gente viu o esforço físico antes, mas aqui entra na questão intelectual, no aspecto técnico, tá? E na questão da capacidade empresarial, que é o nosso quinto fator de produção. Não adianta a gente ter um monte de coisa, o governo querer um monte de coisa, mas o titio que tem o dinheiro para investir lá, para o empreendedor, é uma figura importantíssima nesse processo, né? Então, a capacidade empresarial é o cara que tem o dinheiro plim-plim lá, querer investir, querer ter a empresa e querer girar a economia, né? Empregando, tá? Então, a gente vai explorar isso com maiores detalhes. Peço que vocês se debrucem sobre esse material. Ao longo da semana eu vou estar postando mais alguns links aí para estar casando com esse material. Então, vocês viram que tem bastante coisa, tem algumas questões depois já na sequência desse material. Deixa eu ver aqui, já está no slide 11, se não me engano, a gente tem alguns exercícios de fixação, tá? Mas aí, na aula que vem, a gente vai explorar um pouco a questão. Esses exercícios aqui, vocês já conseguem fazer um só, tá? E depois a curva de possibilidade de produção, a gente vai estar explorando junto aí na semana que vem, junto com esses dois últimos fatores que a gente viu. Aproveitem sempre que vocês tiverem um tempo, deem uma olhada no material, tá? E qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá bem? Tem bastante coisa, a gente tem que fazer bastante leitura aí dessa disciplina, tá? Certo? Então tá bem, pessoal. Um ótimo aí feriado para quem tiver, um ótimo restante de semana aí. E espero que a gente aproveite ao máximo a disciplina, tá bem? Uma boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.